dia estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, e se olharmos para 2013, grande parte das pessoas por estes dias estão exatamente a pensar como vai ser o seu dia-a-dia no próximo ano, melhor para a maior parte das pessoas, eventualmente com menos dinheiro. É isso que ao longo desta semana vamos perspectivar na Comissão Executiva. São convidados desta edição de terça-feira Isabel Meireles, António Neta Silva e Vítor Scária. Isabel, começo por si exatamente para lhe perguntar como é que acha que Portugal vai ser para os portugueses no próximo ano. Bom, eu espero que seja o mais leve possível, e isto é um wishful thinking, uma vez que sabemos que as condições do país não são exatamente as melhores, mas digamos que há sinais designadamente de empresas que têm dado cartas no mercado nacional e internacional. Eu selecionei aquelas que me pareceram mais emblemáticas, a adega cooperativa de Borba, os nossos excelentes vinhos, e que é uma das mais eficazes produtoras nesta matéria dos vinhos em Portugal, com excelentes resultados na exportação. Ana de Sousa, que é uma marca de vestuário que tem estabelecido desde 1981 uma distribuição própria. A Brisa, obviamente, que é emblemática e que está em 3 países e no Brasil gere cerca de 2.000 quilómetros de autoestrada. A Delta, obviamente, que todos conhecemos. A Lameirinho, que é uma empresa de têxtil que tem produtos muito avançados em termos, inclusive, tecnológicos, e a Silampos, que é uma marca que até as nossas avós conhecem e que exporta para cerca de 40 países. Para além disso, temos vindo a fazer um progresso enorme numa área que talvez não se perceba muito bem e na qualidade dessa área, que é a restauração. É evidente que o IVA e o seu aumento destruiu muitos pequenos cafés, restaurantes, mas não impediu que 11 restaurantes, pela primeira vez portugueses, recebessem ou mantivessem uma estrela Michelin. Ou seja, Portugal já com uma restauração de enorme qualidade, obviamente muito longe dos 159 restaurantes com estrela Michelin que a Espanha tem, mas digamos que é um bom princípio, ou seja, se a quantidade não é mantida, pelo menos a qualidade nesta área tão sensível da restauração tende a aumentar. António, e quando olhamos para Portugal neste momento, temos, como dizia a Isabel, vinhos que ganham concursos internacionais, restaurantes que ganham reconhecimento, universidades que sobem no ranking do Financial Times, temos muita coisa boa, empresas que aumentam as exportações por estes dias, mas temos um país sufocado com este programa de ajustamento. O que é que vai ser, ou como é que perspectiva o próximo ano? Bom, nós temos coisas fantásticas em Portugal. Eu posso juntar àquilo que a Isabel disse, que Portugal, praticamente todas as empresas portuguesas do setor do espaço são líderes mundiais em determinados nichos. E o setor do espaço, como sabem, é um setor prioritário na Europa, declarado, aliás, na presidência francesa, o setor prioritário da Europa, e é um dos 6 setores tecnologicamente mais desenvolvidos do mundo. E, portanto, nós temos empresas portuguesas que são líderes mundiais em nichos de mercado, inclusive lideram consórcios em que estão gigantes europeus, quando as nossas empresas são de pequena dimensão. António, conte-nos um bocadinho essa história. O que é que nós fazemos em Portugal, em que nichos específicos? Que tecnologia é essa que nós temos? Há coisas como, por exemplo, o voo em informação de satélites. O voo em informação de satélites é uma atividade que normalmente é necessária quando é preciso fotografar espaços largos do globo terrestre para prever o acontecimento de incêndios e, portanto, para os evitar, para ver os resultados ou as consequências, por exemplo, de tsunamis, para determinar ou informar os agricultores de que zonas é que estão sobreregadas e, portanto, a apodrecer, e de que zonas estão subregadas e, portanto, também a apodrecer, no sentido de que possam
adequar a irrigação da melhor forma e, portanto, aumentar de uma forma brutal a produtividade do próprio setor alimentar, do setor agrícola, que é um setor onde a produtividade hoje, com 7 mil milhões de pessoas no mundo, é absolutamente crucial para se poder alimentar a população mundial com qualidade. Há outros meios que são meios químicos, mas não é disso que estamos a falar. Portanto, quando é preciso ter uma mancha, uma fotografia mais alargada de uma determinada área da superfície terrestre, é preciso pôr os satélites a voar a informação. Um bocado como nos festivais aeronáuticos os aviões voam a informação. E, portanto, trata-se de pôr os satélites a voar a informação de forma a darem uma imagem que junta, prefaz a imagem total. Isto é uma empresa, a Agência Espacial Europeia, não faz sequer concurso para este tipo de atividade, entrega de forma direta, por adjudicação direta, a uma empresa portuguesa, porque é a única que sabe fazer bem a nível mundial. E há muitíssimos outros casos. Toda a estrutura, por exemplo, de inteligência para o Mars Express e o Venus Express, portanto, as naves com destino a Vênus e a Marte, todo o sistema de inteligência que fazia com que, ao chegar à superfície terrestre, se porventura o sítio onde fossem aterrar fosse um buraco ou uma zona muito inclinada que pudesse pôr em risco a própria nave, porque se aterra numa zona muito inclinada pode cair, ou se aterra num buraco pode deixar de emitir sinais e, de qualquer forma, já não tem forma de se movimentar ou mandar os robôs a outras áreas. Todo esse sistema de inteligência que faz com que ela, ao chegar ao solo, tenha conhecimento do sítio onde vai aterrar e consiga definir a qualidade do sítio. E se a qualidade daquele sítio onde ia aterrar não for boa, vá procurar um sítio plano para aterrar, isso foi feito por empresas portuguesas. Portanto, são casos concretos. Os portugueses não têm que se sentir menos bons que os outros. Nós podemos ver, e penso que até nesta mesa estão pelo menos 2, se não 3 ou 4 até, que tiveram essa experiência. Os portugueses, quando vão para universidades estrangeiras, podem ser americanas, britânicas, onde o nível de competição é enorme, normalmente estão nos primeiros lugares e normalmente até estão no primeiro lugar. Portanto, nós temos em Portugal condições para sermos um país absolutamente fantástico. É uma questão de nos organizarmos e de não atirarmos para trás os ajustamentos que é necessário fazer. O ajustamento estrutural é uma coisa que em economia se dá sempre, quanto mais tarde, mais doloroso. Nós temos, por outro lado, um país onde a quantidade de pequenas coisas que fazem com que não sejamos atrativos hoje, por exemplo, para o investimento estrangeiro. O funcionamento da justiça, um caso muito concreto, muito objetivo. São coisas tão fáceis de mudar. Nós acabamos por ser muito menos produtivos por pequeninas coisas, por pequeninas capelas, pequeninos interesses. E são tantas estas pequeninas capelas e tantos estes pequeninos interesses que no dia em que haja a coragem para fazer estas mudanças, o nível de aumento de produtividade que conseguiremos para o país é brutal. Eu conheço muitos países. Conheço poucos países onde seja tão evidente a facilidade de alterar estas faltas de eficácia, estas faltas de eficiência. Temos tantas coisas, nós todos os dias damos um passo na nossa terra e vemos sítios onde podemos aumentar a qualidade daquilo que fazemos. E com facilidade. Basta, de facto, afastar interesses que estão instalados e que não permitem. E são pequenos interesses, não estou a dizer que são os grandes, não sei o quê. Há grandes, há médios e há pequenos. Aliás, a economia é isso mesmo. A economia, não há uma economia saudável se não houver pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. A economia é como o cimento. Não há nenhum cimento que seja estável e que segure um edifício se não houver areia fina, se não houver areia de grãos médios, se não houver areia grossa. Se as 3 areias não estiverem misturadas no cimento, o cimento esboroa-se pura e simplesmente. E é por isso que é fundamental que nós prestemos mais atenção, de uma forma fria, racional, não emotiva, não personalizada. Nós personalizamos tudo. Qualquer coisa que nos diga que tu não estás a fazer bem, achamos que é um ataque
a nós próprios. Nós temos tanta coisa para mudar, temos tanta produtividade para ir buscar de uma forma relativamente fácil. Nós podemos ser um país fantástico. Estamos, sem dúvida, a passar um momento extremamente difícil. Sem dúvida, poderíamos ir por um caminho diferente. Mas pronto, este é o caminho que estamos a seguir e, portanto, vamos fazer o melhor possível dentro deste caminho. Vítor, o que é que temos de bom? Eu acho que foram já referidos um conjunto de exemplos. Nós podemos estar aqui a listar um conjunto de iniciativas e acho que o grande desafio que temos pela frente é precisamente isso, é que num período em que vamos encontrar, portanto, os períodos de destruição criadora, que são estes tipos de processos de ajustamento, o grande risco é até que ponto é que preservamos aquilo que vai ser o motor do crescimento e permitirá preservar a atividade económica no futuro. O António falaram de exemplos, a Isabel de outros. Nós podemos juntar empresas que são líderes mundiais, não em nicho, mas no setor como um todo. Temos o caso da Portocel, com a fábrica de Setúbal, foi o ano passado o melhor ano que teve na sua história. Portanto, e poderá estar este ano provavelmente a fazer o mesmo e numa área claramente dinâmica. Podemos falar, esperar que a fábrica de Évora da Embraer permita, até ligando às atividades que o António falou do espaço, trazer um conjunto de novas atividades, também de elevado valor acrescentado, que podem dinamizar isto. Portanto, eu acho que o grande desafio que temos enquanto país, e tendo em conta a tal inteligência que existe, porque os portugueses, quando trabalham em fábricas estrangeiras, são os mais produtivos, ou em fábricas estrangeiras ou em fábricas nacionais, sob orientação estrangeira, porque também é dramática isso. Às vezes é uma questão claramente de organização. Portanto, uma fábrica... A Auto Europa é das melhores fábricas do grupo Volkswagen, mais produtivas. Os portugueses são iguaizinhos aos que estão a trabalhar nas fábricas ao lado, porque é que ali são mais produtivos. Vítor, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Isto é extremamente importante. Eu tenho aqui uma coisa para juntar, foi por isso que pedi esta entrada. Um dos argumentos que mais usei na negociação com a Ford Volkswagen foi precisamente o demonstrar que a nossa mão de obra consegue níveis de produtividade superiores, conseguia na altura, estava provado, e eu já vou dizer porquê, superiores aos da própria Alemanha Ocidental. E, portanto, dado que o salário médio na economia tende para a produtividade média, a Ford Volkswagen ia pagar um ordenado que era quase um terço daquilo que pagaria na Alemanha para ter uma produtividade que era igual ou superior, o que lhes permitia uma renda que eles não conseguiam em nenhum outro país. E esta afirmação minha era baseada, porque eu uma vez, há muitos anos, visitei a Leitz, em Vila Nova de Famalicão, uma empresa alemã que fabricava... Naquela altura estava a fazer a mesma série em ouro da Leica R4, que era na altura, eu não sei muito disto, mas na altura era a melhor máquina fotográfica do mundo, produzida em Famalicão. Estavam inclusive a fazer, como disse, uma série em ouro. E o senhor, o chefe, portanto o diretor-geral alemão, andou-me a mostrar a fábrica e num determinado momento parou numa zona sofisticadíssima, em que todos estavam completamente de branco de cima a baixo, e disse-me: vocês portugueses, foi um alemão que me disse isto, diretor-geral da Leitz, o senhor Koch, lembrei-me agora do nome dele, ele disse-me: vocês portugueses têm a mania que não são produtivos. Este setor aqui, eu tenho aqui 12 pessoas, o chefe é português, portanto o que comanda a secção é português, todos os outros são portugueses, e esta secção é responsável pelo meu excelente aumento de salário todos os anos, porque eu consigo aqui uma produtividade superior a uma unidade exatamente igual com as mesmas pessoas na Alemanha Ocidental. E, portanto, essa experiência permitiu-me depois, com toda a força, poder transmitir na negociação. Isto acontece em Portugal. E se tiverem dúvidas, falem com o Sr. Koch. Um elemento que não é um elemento coletivo, é um elemento individual que eu outro dia encontrei. Portanto, isto sensibilizou-me enormemente. Tem a ver com a força interior e com a crença em que é possível ultrapassar dificuldades. Eu dou aulas na Ordem dos Advogados e ali nos Anjos, no Conselho Distrital, havia um café que de facto era um café pobre, sujo, e um dia fui lá de novo e o café estava completamente mudado. Completamente mudado. Estava à frente um senhor com muito bom aspecto, não era com uma camisola igual à sua, mas quase, e acontece que ele disse-me: mas isto mudou de gerência. Diz: olha, eu perdi o emprego. Era engenheiro numa grande empresa de construção civil que está em processo de insolvência, fui despedido e estou aqui.
à frente do café, tem aqui um cardápio fantástico, vai ver Costa, tem umas sopas ótimas. Bom, e eu fiquei de tal maneira impressionado, porque a qualidade era tanta e tão boa e a vontade deste homem de dizer não quer ser mais um no desemprego. E vou dar a volta por cima. Um dia voltarei à engenharia, mas enquanto não consigo, eu vou manter este café a níveis que vão ser muito bons. E eu disse aos meus advogados estagiários, façam favor de ir àquele café se não chumbam. E tem sido uma corrida e aquilo está, de facto, com aquela alegria, com aquela vontade de vencer e não ser o tal mais um nos cadernos de desemprego, que este homem, um incógnito engenheiro, se deitou, arregaçou as mangas, deitou mãos à obra naquele café e está a conseguir fazer um trabalho magnífico e provavelmente é capaz de abrir mais cafés por aí. Vítor, há pouco estava a falar, quando mudámos aqui um pouco de agulha, mas esta questão, muita gente que nos ouve, eu calculo que, e que nos vê, obviamente, estará numa situação, alguns no desemprego, outros estão muito bem empregados, outros estão eufóricos, outros estão deprimidos, haverá certamente muitos estados de espírito. Mas certamente quem ouve muitas vezes estas histórias fica um pouco com a ideia de quase que por estes dias é quase ofensivo dizer que a vida lhe está a correr bem. Criou-se um bocadinho esse espírito em uma parte da população portuguesa. Porquê é que nós normalmente temos essa quase vergonha do sucesso? Se me permite, eu acho que nem sequer são nestas alturas. Aliás, isso é uma parte dramática do espírito português, é que somos invejosos, se fôssemos no bom sentido, e eu acho que há uma inveja que é saudável, que é a inveja de desejar melhorar. Mas, infelizmente, temos muitas vezes, vemos que boa parte das nossas invejas são negativas, nós não temos a força de vontade de que algumas destas pessoas, como a Isabel fala, tiveram a capacidade de dar a volta, mas em vez de aplaudirmos o exemplo, somos muito mais vezes chamados a denegrir ou encontrar falhas, ou encontrar deve ter roubado, ou deve ter coisas desse género, são expressões muito típicas que se vê. Mas acho que há aí um elemento cultural. Felizmente o que vemos é que continua a haver empreendedores. Aliás, Portugal, essa é outra das questões que muitas vezes se diz, é que Portugal tem uma taxa de empreendedorismo das maiores. É verdade que muito do empreendedorismo não será da qualidade necessária, mas a ideia de que as pessoas não avançam para a iniciativa própria e não avançam para formas alternativas ao emprego por conta de outrem é falsa, porque Portugal tem uma taxa de empreendedorismo nos vários modelos, nas várias dimensões de medir empreendedorismo, aparece sistematicamente como uma economia dinâmica capaz de gerar iniciativa. Eu acho que, até, se me permite, o António há bocado falou, que a ideia de que o puzzle económico precisa ter todas as suas peças. E infelizmente, o que eu acho que nos falta muitas vezes são as peças que às vezes não discutimos. Nós temos uma economia de pequenas empresas. É verdade, mas se nós formos olhar, nós não temos maior incidência de pequenas empresas que têm os outros países. O que nos faltam é grandes empresas. Empresas que funcionam muitas vezes como âncora e como espaço de afirmação das pequenas. Porque o que nós vimos foi mesmo algumas das boas iniciativas que surgiram no setor das tecnologias de informação vieram ser compradas por quem? Não foi por uma empresa portuguesa maior que as comprou. Foi alguém que chegou de fora e que depois desnatou, em alguns casos, desnatou completamente a empresa, levando o que era o valor acrescentado para os territórios fora de Portugal. Por um lado, ótimo, é sinal que as pessoas criaram aquilo, provavelmente, ou receberam uma renda tão grande e nunca mais vão fazer nada na vida, que há um caso ou outro que aparentemente foi isso que decidiram fazer. Noutros casos, provavelmente, estarão a criar outras ideias para daqui a uns anos venderem novamente. Mas porquê é que nós não temos a capacidade de criar empresas com escala? Há países da nossa dimensão, até mais pequenos, que têm empresas grandes. Não é uma questão do mercado local. Não, quer dizer, o mercado local pode ter alguma relevância, noutros casos é um processo histórico. E depois, em outro caso, há aquela lógica que o António falava, da personificação, uma empresa portuguesa, não sei se há alguma solução, uma empresa grande portuguesa tipicamente prefere ter um fornecedor estrangeiro do que ter uma pequena e média empresa nacional. E isto é dramático para as pequenas e médias empresas nacionais, porque para a sua internacionalização, muitas vezes, é muito mais fácil conseguir internacionalizar-se associadas a uma grande empresa que entra facilmente num determinado mercado e não podemos esconder. Veja-se quais são as empresas portuguesas que têm dimensão para alimentar um processo destes. Uma PT, uma EDP, portanto, empresas desta dimensão que tinham, primeiro, uma proteção no mercado interno porque eram os incumbentes em regimes monopolistas. Fizeram um processo de internacionalização, muitas vezes apoiados politicamente por aberturas de portas em Estados amigos, digamos assim, em que tiveram tratamento de favor, porque se calhar se fossem só deixados às livres condições de mercado, não tinham músculo financeiro para fazer entrar em alguns dos mercados. Mas depois não tiveram, se calhar, a força ou o tal elemento de gerar
que até, na minha perspectiva, até os fortaleceria, porque se eles fossem lá fora o espelho de um setor económico de base, não só reforçaria a sua posição nesse mercado quando está internacionalizado, como até domesticamente, porque se eles tiverem bons fornecedores, ficam livres de estarem dependentes de um conjunto de fornecedores internacionais que muitas vezes conseguem impor soluções tecnológicas e outras que não são as mais indicadas. Eu acho que aqui é um processo, como digo, não vale a pena continuar a falar da parte negativa, acho que temos feito um longo caminho e terá que continuar a ser feito. Eu acho que o risco para 2013, e voltando à pergunta inicial, é que estes, como dizem na versão inglesa, os green shots, que aparecem os rebentos de esperança, que não sejam destruídos pelo processo de ajustamento. Que, como diz o António bem, nós faz aqui, acho que andamos há 2 anos e tal aqui a falar de ajustamento, é um processo necessário, mas que não deve ser um processo transversal e que destrua a tal parte, agora falando um bocado estatisticamente, da distribuição que é mais interessante, que é aquela parte da distribuição que vai ser a parte dinâmica no futuro. E acho que é esse o desafio que temos pela frente e que às vezes sinto que não é suficientemente acalentado por uma parte por ignorância, outra parte por não estarem suficientemente alerta. Eu não posso cortar o crédito de forma transversal a toda a gente, eu tenho que ter uma política que diga quais são as empresas que faz sentido terem crédito neste momento. Eu tenho que ter algum instrumento que tenha capital de risco para apostar naquelas ideias que me parecem, sem medo. O Estado falha, pois falha, mas falhará mais se não apoiar esses projetos que podem ser a criação de riqueza no futuro próximo que nós temos pela frente. E acho que é esse o desafio que temos para 2013. António, para terminar este capítulo de Portugal, o risco é uma questão também em Portugal muito mal vista, muito pouco acarinhada. Quem corre risco normalmente acaba sempre por ser penalizado quando falha e não se retiram grandes conclusões desse falhanço, no sentido de haver um ganho de experiência. É verdade. Nós podemos ver uma coisa. Eu estava com um amigo meu nos Estados Unidos. Nessa altura éramos muito amigos, andávamos muito juntos, e um dia ele disse-me, sabes qual é a diferença? Ele estudou lá e tinha lá os filhos a estudar, e sabes qual é a diferença na instrução primária, por exemplo, entre Portugal e os Estados Unidos? Por exemplo, em Portugal, quando um miúdo diz, professora, não sou capaz de fazer isto, a professora vai lá e diz, então vá lá, eu vou-te ajudar, etc, etc. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que a professora pergunta é, já tentaste? E isto depois passa para o tecido social e para o tecido legal. De facto, em Portugal, quem alguma vez foi à falência está perdido, já esteve mais, agora é um bocadinho melhor, mas muitas vezes as pessoas vão à falência porque houve uma alteração das condições de mercado internacionais, nacionais, etc., que fizeram com que aquele projeto não tivesse tido sucesso, mas ele tentou. E depois há os outros que não tentam e que passam e que trabalham para os outros toda a vida, porque não tentam, não correm o risco. Mas ser empresário é isso, é isso que distingue muito o indivíduo que consegue ser empresário do que não consegue ser empresário, é o gosto pelo risco. E há outra coisa, pegando ali em algumas coisas que os meus colegas referiram, há uma grande diferença também entre empresário e patrão. O patrão é um indivíduo que investe um dinheiro, mete uns tiares numa garagem, para dar um exemplo mais concreto, ganha uns primeiros dinheiros, compra um Mercedes, depois não vai muito além disso. O empresário é um ser diferente. O empresário acumula capital. Ou seja, ele não está ali para ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro como resultado deste gosto por acumular capital. Acumular capital significa acumular máquinas, instalações, criar emprego. O António Champalimau, o Belmiro de Azevedo, os homens de referência de Portugal, eles a partir dos 18, 20 anos já não precisavam de mais dinheiro, já não conseguiam destruir aquele dinheiro todo até ao fim da vida, mas continuaram a investir, a criar problemas para eles próprios, para eles resolverem, a criar emprego, a criar empresas, a multiplicar empresas, a procurar os nichos de mercado onde podiam ser competitivos. E é isso que distingue o empresário do patrão. O patrão ganha uns dinheiros e fica contente e fica ali. E, por outro lado, há um outro ponto também que os meus colegas referiram e que eu gostava de desenvolver. As pessoas que poderiam ser os melhores empresários normalmente ficam a trabalhar para outros. Vamos supor um indivíduo com um MBA. Um indivíduo com um MBA, desde que tenha gosto pelo risco, porque há pessoas que têm o MBA, mas que não têm, apesar de muito inteligentes, não têm gosto pelo risco, logo nunca poderiam ser empresários, mas eles, aquilo que acontece é que normalmente as boas empresas vão buscá-los, dão-lhes um cargo de administração, eles passam a ganhar, vamos dizer, 10 mil euros por mês, têm mulher, têm filhos, têm carro de função, etc.
E o custo de oportunidade, que é um conceito fundamental. Não há nenhum economista que possa dizer que é economista sem ter a noção do que é um custo de oportunidade. Mas o custo de oportunidade, para estas pessoas, de se tornarem empresário, ou seja, de fazer um investimento, desenvolver o seu próprio projeto, é brutal. E muito mais se for casado. Porque se for casado, a mulher vai lhe dizer: mas como é que tu vais deixar 10 mil euros por mês, carro de função, eventualmente pagamento do telefone, não sei quê, não sei quê. Nós temos 2 filhos. Para correr o que é o que risco vai ser o e futuro? perder, Vais e correr o eventualmente risco. Tu aqui sabes que tens 10 mil. Isto hoje já é menos verdade que há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás ninguém acreditava, por exemplo, que na banca... Eu lembro que a minha querida mãe, a grande vontade que ela tinha é que eu fosse para a banca ou para a EFASEC na altura. Se era eu um miúdo, que eram as duas entidades sem risco, que garantiam absolutamente que eu teria emprego até ao fim da vida. Isto mudou. E, portanto, mas há este ponto, é arranjar forma de estimular estas pessoas que têm um custo de oportunidade elevado, porque normalmente são os melhores, a eles próprios tornarem-se empresários e a desenvolver o seu projeto. O engenheiro Belmiro de Azevedo, faça-se justiça, nisso tem sido exemplar. O Carlos Moreira da Silva, por exemplo. Carlos Moreira da Silva era administrador da SONAI. O Alberto Teixeira era administrador e outros da SONAI. administradores da SONAI. E eles próprios foram estimulados a fazer o seu próprio projeto, a sair, a tornarem-se empresários, e são empresários de sucesso. António, estamos em cima do nosso tempo desta primeira hora. Estivemos a falar de Portugal. Na segunda parte vamos falar do mundo e da Europa, obviamente, como uma componente importante para aquilo que é o contexto nacional. Uma breve pausa nesta Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.